A paz do Senhor, bem-vindos à sala do banquete. Que Deus abençoe você, a sua família. Que esta lição te encontre apto espiritual, saudável na vida física. E eu te convido para abrir a sua lição, para sentarmos aqui neste espaço, a EBD no seu lar. Eu quero agradecer os irmãos que ligaram para mim, que enviaram mensagens de várias partes do Brasil e até de outros países, devido a um desconforto e equívoco que aconteceu, que nós vamos chegar lá. Mas eu quero agradecer a todos vocês que moram aqui no Brasil e fora do Brasil, que compartilham e fazem parte deste grupo. Você que é assinante deste grupo, ou seja, inscrito, que Deus te abençoe. Chame outros para ser inscrito também, ou para se inscreverem, compartilhe, deixe o seu like, e você faz parte desta família abençoada e desta sala. Então sente-se agora e abra a sua revista da lição número 7, que diz: o povo de Deus deve separar-se do mal. Deve. A nossa verdade prática está escrito assim: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A mistura. O textuário, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, dizendo: porque saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo e eu vos receberei. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 2, versículo 59 ao versículo 62, e também em Esdras 4, versículo 2 e 3, e Esdras 6, versículo 2 e 4. O nosso objetivo geral desta lição é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Nós vamos estudar a nova vida do povo judeu pós-cativeiro, onde estiver espalhado ali por um bom tempo, ou no cativeiro por um bom tempo, e agora retornaram segundo a palavra de Deus. E o primeiro tópico diz que somente os judeus retornariam a Judá. É este tópico aqui que causou algum desconforto e mal interpretação, por talvez não atentar na conjugação do verbo, que é de suma importância, pelo menos na nossa língua materna. Quando alguém entendeu, ou seja, algumas pessoas que comentaram, inclusive os irmãos que estão espalhados por aí, eu quero deixar um abraço a todos os irmãos ali do estado de Sergipe, em Aracaju, Laranjeiras, também em Alagoas, né, na praia de Atalaia, em Alagoas, e muitos locais aí que os irmãos escrevem para mim, como Piauí, Maranhão, a Colômbia, os irmãos ali da Colômbia, também em Portugal, os irmãos lá do Amazonas e de Belém do Pará, do Piauí, em Tocantins, nosso querido irmão em Tocantins, que Deus abençoe nosso irmão Alfredo, que Deus continue fazendo do Senhor um grande homem de Deus. Nossa irmã Marlúcia, ali também em São Paulo, que você abençoe você e você tenha realmente um final de semana abençoadíssimo. Eu te convido para sentar nesta sala, a sala do banquete, que nós vamos prosseguir. Então, quando o comentarista diz aqui que para uma pessoa ser considerada apta para assumir a sua posição de retorno de Babilônia para Jerusalém, deveria ser judeu. E isso com pureza, sem mistificação. E o pastor Eurico Beck chegou a dizer que 652 pessoas não passaram no crivo. Se a gente for olhar em numerologia, há uma discrepância de Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 63, com Neemias 7, 61 a 65, deve ter sido erro de copista, mas não vamos bater cabeça com isso agora, só no momento específico. Mas eu quero dizer para os irmãos, principalmente os irmãos que ligaram para mim, que o pastor Eurico Beggs não cometeu nenhum equívoco. Equivocou-se é quem não prestou atenção na conjugação verbal. Ele não disse que não puderam retornar, ele disse que não poderiam, não deveriam. Está entendendo? Até porque o nosso subsídio didático-pedagógico diz que um dos objetivos era legitimar aqueles que voltaram do exílio. Então eles vieram
E aquilo que deveria ter sido feito em Babilônia, fizeram em Jerusalém, e nem todos que vieram, até mesmo filhos sacerdotes que tiveram casamento místico, não passou no crivo para fazer parte do grupo seleto, quando ele diz aqui: somente aqueles que comprovassem a sua ascendência pura judaica faziam parte daquele grupo. Não é o grupo dos repatriados, é o grupo que iriam manter a ordem em todos os sentidos em Jerusalém. Então vamos prestar atenção, porque o saudoso pastor não está aqui para se defender, mas eu, conhecendo muito o talento do nosso pastor e ouvindo muito estudo dele e lendo o que ele falou, ele não se equivocou. Equivocou-se alguém que não prestou atenção na conjugação verbal. Por isso, irmãos, devemos estudar a Bíblia não de forma apenas acadêmica, mas também teológica, cristológica, escatológica, em todos os sentidos, porque a palavra não está com os acadêmicos, não. Davi disse: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está no céu. Então isso é maravilhoso quando nós entendemos a palavra de Deus. É tanto que ele fala aqui sobre que aquele grupo que veio não passou, porque Deus exige tanto qualidade como também quantidade. Uma quantidade tem que ter boa qualidade. E Deus não aceita mistura por hipótese alguma. Por isso que no subtópico 2, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Que é isso? Quando os judeus voltaram para Jerusalém, que organizaram tudo, os samaritanos se propuseram a ajudar. Eles disseram não. Por quê? Porque os samaritanos eram uma raça misturada, como, mesmo ele tendo conhecimento das coisas de Deus, quando o rei da Síria, que levou cativo a tribo do norte e pulverizou e repatriou, ou seja, mistificou aqueles que ficaram em Samaria com outras pessoas de outras etnias que vieram os filisteus, vieram muitas outras vidas e raças, melhor dizendo, e eles conheciam, como a mulher samaritana conheciam as coisas de Deus, mas ele também compartilhava dos cultos pagãos, como nos dias de hoje. Quantos não são ensinados na escola dominical, amanhã vão ser, e já tem sido ao longo dos tempos, mas acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os shows, as coisas mundanas, não. Hoje virou moda, o crente está em qualquer lugar, não mais como luz do mundo, nem um sal da terra, mas está lá servindo de escândalo, chacota e gozação do povo, dizendo: olha ali onde está um crente. Então é preciso, meus queridos irmãos, ter muito cuidado. Então, quando os samaritanos queriam oferecer a mão de obra, Judas disseram não, de jeito nenhum. Uma certa vez um irmão chegou e disse: pastor, vai ter uma festa, não tem quem toque, porque o irmão estava disciplinado por uma causa que ele passou e deveria ser afastado da sua função, tá certo? Ele mesmo pediu, reconheceu que tinha errado, tinha pecado, mas só é uma noite. Não pode de jeito nenhum, senão vamos chamar. Hoje virou moda. Os cantores evangélicos hoje gravam com os músicos mundanos, que o camarada sai lá do candomblé e vai porque eles tocam muito. O povo de Deus também tem músicos bons. Eu conheci vários. Antigamente era uma exigência, a querida Doce Harmonia dos sarmentos, o Sinésio, né? Eles cuidavam daquela gravadora, e eles exigiam carta de recomendação. O pastor recomendava. Hoje não, quem recomenda é o dinheiro. E uma certa vez eu tive uma decepção quando eu li num CD os músicos tinham dito assim: participação especial, a banda Sepultura. Isso é uma vergonha. Deviam aprender com o povo judeu. Não. É melhor cantar sem instrumento do que com orquestra, com pessoas mundanas e descomprometidas com as coisas de Deus. Então, por isso que eles viviam em confusão, que o povo que repovoou ali vieram de Babel. Uma parte veio de Babel. Então os samaritanos ofereceram, disseram não.
Uma certa vez eu tive um desprazer muito grande. O infeliz de um diácono convidou, ele era superintendente, convidou uma irmã para dar uma aula, porque o assunto da lição bíblica fazia parte da história de Israel. E ele trouxe ela, e o pastor não procurou saber quem era ela. Eu também era vice, também nem sabia que ele tinha falado com o pastor. E ela veio e ela deu uma aula até boa, mas aquela aula acadêmica, aula do conhecimento humano, mas vidas nenhuma. Aí, no meio, eu sentindo aquele mal-estar, e no meio da aula, ela disse: eu queria pedir aqui um intervalo que eu vou ali fumar um cigarro, porque se eu não fumar dá dor de cabeça. Quer mais alguma coisa do que essa? Não foi que alguém me disse, não. Eu estava presente aqui na cidade onde eu moro. Tá? Para a vergonha nossa. Mistura, não. Não precisamos de pregadores importados para trazer avivamento, não, porque avivamento quem traz é o pregador renovado pela humildade e pelo aprendizado da palavra de Deus. Então, quando eles viram que não foram aceitos a sua mão de obra, está no meio, tá? Está no meio da situação, aquela mistura. Aí eles disseram: agora vamos se casar, porque vamos ser parentes. E o jugo desigual trouxe descontentamento. E quando diz aqui que eles tornaram-se inimigos dos judeus, porque eles achavam que quando os judeus votaram, eles tinham um privilégio, e agora o judeu foi a atenção de todo mundo. Eles achando que se unissem com os judeus, eles teriam os mesmos privilégios, e não tiveram. E aí nasceu um ódio, uma vingança, ao ponto da mulher samaritana dizer: o senhor é judeu e fala comigo que sou samaritana, mas Jesus veio quebrar os paradigmas da vida e colocar todos em liberdade, porque ele é o nosso libertador. O tópico terceiro de Deus exige santidade do seu povo. No primeiro ponto aqui, número 1, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal, eles foram lapidados. Quando eles iam para a Babilônia, Jeremias dizia: vão, porque Deus tem algo para vocês vão lá, vocês plantem, construam, vocês vão passar uma vida. Enquanto os falsos profetas diziam que era mentira, Jeremias foi até para o calabouço por falar a verdade. E quando o povo voltou, eles foram lapidados da idolatria, tanto que eles conseguiram, em meio a tantas oposições, reconstruir o templo e glorificar a Deus, dizer: foi o Senhor que fez esta obra, foi o Senhor que fizera. Não, ninguém bater no peito e dizer: foi eu que fiz. Não, foi o Senhor que fizera. Quando Josué também se preparou para passar o Jordão, o Senhor disse: olha, Josué, você vai passar para a nova terra. Então santifica o povo hoje, vocês tudo, que amanhã eu quero estar no meio de vocês. Então Deus só está no meio de uma igreja santa, separada do mundo, separada dos apetrechos deste mundo, que hoje o mundo está assim de cabeça para baixo. Hoje todo mundo está se autopromovendo a pastor e criar até outro cargo para outras pessoas que não têm procedência bíblica. E se não tem procedência bíblica, pode até inchar, mas não tem fruto, porque Deus não está no meio. Deus não anda na contramão dele mesmo. Nós que andamos na contramão com ele. Então hoje tem pessoas que: não, agora eu sou pastor, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. E de você agora não tem nem para ele, quanto mais para aqueles que estão dizendo. É como diz lá em Apocalipse: são cegos, pobres, miseráveis e nu. Deviam comprar o colírio para que pudesse ver as grandezas de Deus. Então, Israel derrotado pela pequena cidade de Ai. Aí Deus tinha visitado o acampamento e o anjo do Senhor falou para Josué: descalça os teus pés, porque o lugar que é santo não precisa ter aparato nenhum. O Senhor chegou aqui, agora vai falar com você. Mostrou o que estava oculto lá dentro da tenda. Aí foi punido os seus infratores e agora a vitória veio, porque Deus, ele trabalha no meio de um povo santo. Por isso que encerra dizendo aqui que Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele, quando ele diz: se levanta e sobe à cidade de Ai, e olha que tenho dado na tua mão o rei e o seu povo e a sua cidade e sua terra. Deus, quando vence, vence por completo. Então isso é maravilhoso quando nós vivemos
uma vida esplendidamente separada do Senhor. O tópico terceiro, de Deus exige santidade do seu povo. Nós somos pecadores por natureza. Nós somos pecadores por natureza. A nossa alma oscila para pecar. E quando Paulo diz que há o bem que eu queria fazer, quando eu olhei, eu não estava fazendo, mas o mal já tinha feito. Mas Deus é poderoso em perdoar. E Ele está pronto para perdoar os nossos pecados quando nós se encontramos com Ele. Quando Jacó nasceu já brigando no ventre da sua mãe com Esaú. Estava lá, nasceu brigando. Criou-se, ou se criou como suplantador. Se converteu e morreu adorando. Por isso fica aqui um conselho muito grande. Como eu coloquei no nosso canal esta semana, não importa como você vê este mundo, o importante é como você vai sair dele. Então preparemos-nos para nos santificarmos, porque Deus só dará a bênção dele para aqueles que for santo, mesmo as impossíveis, que você acha impossível, está sofrendo, confie que o seu Deus vai te abençoar. Então veja que o povo, Deus exigiu do povo santidade, e agora devemos manter uma vida separada do mal, que é o tópico 4. O samaritano, que era um povo místico, os judeus se mantiveram separados deles. Se os judeus tivessem aberto as portas, a princípio tinha sido um manancial, mas depois vinham as guerrilhas e as confusões. Quando eles entenderam, eles se viram que perderam espaço. Devemos fechar a nossa porta para o mal. Diz aqui no ponto 2 que a Bíblia mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram. Vale a pena? Será que vale a pena? E Asaf, ele se preocupou muito, e observe que ele teve a resposta do seu questionamento quando ele mesmo diz aqui, ó: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Aí ele ficou tranquilo. É a santidade, mas é porque fulano tem, porque fulano é assim. Espere no Senhor. Seja paciente. Se separe deste mundo pecaminoso, que hoje o evangelho e política está um caudal de lama. O evangelho não, denominações, vergonhosamente. Estamos chegando à política agora, em outubro, não sei quando, e presta atenção, como você vai como cidadão brasileiro e como cidadão dos céus. Não dê o seu voto a nenhum candidato que é comunista ou associado aos comunistas. Você que é cristão, você que é católico, seja quem for, diga um não, está na sua mão. Não se vendam, não se entreguem pelas propagandas políticas deles, que ele vai dizer, não, eu estou fazendo, nunca fez, vai fazer. Invista naqueles novos que talvez você não conheça. Tá? Tenha cuidado. Tenha cuidado da bandeira vermelha. Devemos ter o vermelho do sangue de Cristo. Mas o nosso país é verde, amarelo, e azul e branco. Chama-se Brasil. Então eu não sou político e nem faço política, nem peço voto para candidato. Mas como um pastor responsável, eu digo, presta atenção, não vote em nenhum candidato comunista, nem filiado ou admirador dos comunistas, porque eles são anti-Deus. Sou inimigo da cruz de Cristo. Mas ele é pastor porque nunca foi pastor. Porque se ele fosse pastor, ele não se atrevia a descer num monturo espúrio, efêmero desse. Que Deus assim abençoe você. Então preste atenção que Malaquias também respondeu ao povo se valia a pena. Então, número 3, devemos viver conforme a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses, a vossa santificação, no capítulo 4, versículo 3.
O número 4, ele diz aqui, bênçãos que acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Bênção. Deus garante aos que vivem plena vitória contra os ataques do diabo. Pronto, se você vive com o Senhor, não preocupe não. Porque Deus vai te ajudar muito, vai te abençoar. O crescimento espiritual deles, daqueles que vivem, são garantidos. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas. E ele tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia, vale a pena viver a vontade do Senhor. Então é preciso termos cuidado, é preciso termos visão dos céus, é necessário ter uma vida separada deste mundo tenebroso antes que o Senhor venha e nos encontre envolvido com as coisas deste mundo. Hoje alguém fala, não, mas nós não podemos bater de frente. Não é bater de frente. Os judeus não bateram de frente com os samaritanos. Não. Os judeus não bateram de frente. Porque eles tinham uma vida irregular. São aqueles que vêm para a igreja vestido de ovelha, mas travestido de ovelha, mas vestido de lobos. Semeando contenda e heresias, falando manso como um cordeiro, mas o coração de leão. Mas que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te guarde. Você e sua família, que você tenha um domingo abençoado, uma noite hoje no sábado abençoadíssima, um domingo abençoado, uma boa escola dominical. E tudo quanto você fizer, Deus fará prosperar na sua vida financeira, na sua vida ministerial, na sua vida emocional, em todos os sentidos Deus vai te abençoar, porque na sala do banquete nós se alimentamos e se preparamos para encontrar com o Mestre, separados, misturado, jamais. Se inscreva, deixa o seu like e abençoe outras vidas em nome de Jesus. Até a próxima, a EBD em seu lar.